Olá pessoal, sou o Alessandro Dalpisol Júnior, estudante da Agronomia da Unemat de Nova Chavantina. Atualmente estou cursando o quarto período do curso. Hoje eu vim dar continuidade da nossa primeira semana do IRRA, com o tema A Irrigação é Agro, trazendo a importância e alguns tipos de irrigação, tais como sistemas e dicas para o manejo adequado. Você não deve ter dúvidas sobre a importância da água para a manutenção da vida no planeta. Porém, já pensou o quanto ela é importante para a agricultura? A produtividade de todas as plantas cultivadas é impactada diretamente pela disponibilidade hídrica. Porém, na maioria das regiões do mundo, a água que chega até as lavouras via precipitação não é suficiente ou não chega no período em que as plantas mais necessitam. Por isso, a irrigação é uma prática de manejo importantíssima e imprescindível à agricultura. Porém, como a irrigação funciona? A irrigação é o fornecimento de água às plantas em quantidades adequadas e nos momentos corretos, com o objetivo de obter a produtividade desejada. Desse modo, o manejo da irrigação é fundamental para que não erre na quantidade ou no momento de aplicar água. Essa água é retirada de fontes naturais, como os rios, e transportada até a lavoura por meio de diferentes sistemas de irrigação. Os métodos de irrigação mais conhecidos e utilizados no mundo são a irrigação por aspersão, a localizada e a de superfície. Dentre esses métodos, a irrigação por aspersão, principalmente com o uso de pivôs centrais, é o mais utilizado no Brasil em termos de área cultivada. Em 2016, o país apresentava cerca de 20 mil pivôs centrais, irrigando uma área de cerca de 1,275 milhões de hectares, estando entre os 10 países com maior área irrigada do mundo. Além disso, os estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul e Mato Grosso se destacam pela quantidade de pivôs centrais em atividade. As principais culturas em áreas irrigadas com pivô central são o milho, a cana-de-açúcar, o feijão e o soja. Os métodos de irrigação localizada e de superfície são usualmente utilizados na fruticultura, em pastagens e horticultura, no arroz irrigado por inundação no sul do Brasil principalmente. Entretanto, ainda há grande espaço para a ampliação da área irrigada no Brasil. Isso é ainda mais importante em um cenário onde precisamos produzir mais alimentos para uma população mundial em ascensão. Existem dois requisitos para um bom manejo da irrigação: quantidade e o momento de aplicação da água. Para isso, existem diferentes metodologias para determinar a quantidade e a frequência de irrigação. O manejo possível de ser utilizado é com o uso de sensores do teor de umidade ou da tensão de água no solo. Dessa forma, sensores de umidade são instalados na lavoura, monitorados, e quando apresentarem o teor de umidade crítico para irrigação, o sistema deve ser acionado. É muito mais precioso que os outros sistemas, porém é o mais trabalhoso. Outras formas de manejo da irrigação existentes são por medição ou estimativa da evapotranspiração da cultura e pelo uso combinado de variáveis de solo e clima. Vamos falar agora sobre os três principais tipos de irrigação no Brasil, começando por irrigação por aspersão. O sistema de irrigação por aspersão é constituído usualmente por motobomba, tubulações, aspersores e acessórios. É o principal método de irrigação em termos de área no Brasil. O sistema de aspersão em malha é fixo, tem tubulações enterradas e um aspersor de diâmetro relativamente menor. Movimenta-se lateralmente, exigindo conjuntos de motobomba de menor potência. O método de irrigação por aspersão, com autopropelido, é movimentado por energia hidráulica, possui aspersor do tipo canhão e mangueira de alta pressão. Por isso, é utilizado em áreas de porte mediano. O sistema com pivô central tem movimentação circular e funciona a partir de energia elétrica ou com diesel. Esse sistema possui uma linha lateral de aspersores elevadas por torres que possuem rodas. Esse tipo de irrigação é direcionado para culturas cultivadas em grandes áreas. O maior pivô instalado no Brasil irriga cana-de-açúcar no Tocantins, em uma área de 530 hectares. A eficiência da irrigação por aspersão é cerca de 70%, podendo chegar a 90% e 50%, em condições ótimas e ruins, respectivamente. O vento, a temperatura e a umidade relativa do ar influenciam diretamente a eficiência da irrigação por aspersão. Existem diversas desvantagens proporcionadas pela irrigação por aspersão, sendo elas: pode adaptar-se a superfícies desuniformes e declividades mais acentuadas. Possui uma boa distribuição de água uniforme.
Em função da ausência da necessidade de sulcos e canais na lavoura, ela aumenta a área que pode ser utilizada para o cultivo e, o principal, menor uso de mão de obra. Porém, também há algumas desvantagens que você precisa saber. Não é recomendada para áreas com ventos muito fortes e constantes e exige alto investimento inicial. Vamos falar agora sobre irrigação localizada. Os principais sistemas de irrigação localizada são gotejamento e a microaspersão. São compostos basicamente por sistemas de bombeamento, sistemas de filtragem de água e injeção de fertilizantes, tubulações, painéis de controle e emissores de água. A irrigação localizada possui grande eficiência no uso de água, aplicando somente na região do solo, onde poderá ser absorvida pelas raízes das plantas. Deste modo, a água é depositada somente na região do solo, onde a planta está se desenvolvendo. A água é fornecida em pequenas quantidades, porém por períodos mais longos, garantindo que o solo fique sempre na umidade ideal para o cultivo. Isso também possibilita a adição de fertilizantes solúveis na água, com o intuito de fornecê-los juntamente com a irrigação. A irrigação localizada por gotejamento é realizada através de emissores em que a água é aplicada diretamente sobre a zona da raiz da planta, em alta frequência e baixa intensidade. A eficiência do uso de água desse método de irrigação é de cerca de 90%. Embora seja utilizada por produtores de hortaliças e flores, a irrigação por gotejamento é mais usada em culturas perenes. É uma ótima opção para regiões onde há baixa disponibilidade de água, gerando economia desse recurso natural e aumento da produção de alimentos. A microaspersão, apesar de ser um tipo de irrigação por aspersão, possui eficiência muito menor, cerca de 90%, e é considerado um tipo de irrigação localizada. Os principais pontos positivos da irrigação localizada é o controle rigoroso da quantidade de água aplicada e necessidade de menos mão de obra, uma vez em que os sistemas são automáticos ou semiautomáticos. Além disso, ela reduz a incidência de pragas e plantas daninhas, possibilita o cultivo em áreas com declividade acentuada e possui excelente uniformidade de aplicação de água. As desvantagens incluem o custo inicial elevado e problemas recorrentes com o entupimento dos emissores por partículas minerais e orgânicas. E por último, a irrigação de superfície. Como o próprio nome sugere, a irrigação de superfície é caracterizada pela distribuição de água diretamente sobre a superfície do terreno por diferença de gravidade. É um método indicado para solos com textura fina a média, com declividade pequena e uniforme. Isso acontece porque a principal causa de perda de água nesse método de irrigação é via percolação profunda no perfil do solo. Quanto mais arenosa a textura do solo, maior a infiltração de água e maiores serão as perdas de água. Nesse caso, o investimento inicial necessário é para executar o nivelamento do terreno. Os sistemas de irrigação de superfície mais comuns são irrigações por sulco e faixas de inundação. A irrigação por sulco pode ser utilizada em culturas semeadas em linhas como feijão e soja. A distribuição da água ocorre por meio de sulcos criados paralelamente às linhas de cultura. Esses sulcos geralmente têm o formato de V, possibilitando de 0,15 a 0,20 metros de profundidade e 0,25 a 0,30 de largura. A distância entre os sulcos é variável, conforme a classe textural e o perfil de umedecimento do solo. Os principais problemas associados a esse método é a necessidade elevada de mão de obra e a perda de áreas de cultivo em função da existência de canais e drenos. A irrigação por faixas preconiza a aplicação de uma lâmina temporária de água para infiltrar no solo, em faixas do terreno delimitadas por diques. Esse sistema exige sistematização e vazões relativamente grandes, sendo indicado para culturas que cobrem o solo por completo, como pastagens. A irrigação de superfície por inundação é caracterizada pela manutenção de uma lâmina de água na lavoura durante quase todo o ciclo da cultura. É o caso típico do cultivo de arroz, irrigado no sul do Brasil. Para isso, é necessária a sistematização do terreno, criando compartimentos denominados de quadros, que são limitados por taipas. Algumas das principais vantagens da irrigação por inundação são controle de plantas daninhas, aumento da disponibilidade de alguns nutrientes e elevação do pH no solo. E você já parou para pensar na importância da irrigação? A irrigação aumenta a produtividade e o lucro da lavoura. A ocorrência de secas durante períodos críticos das culturas é um dos principais fatores causadores da diminuição da produtividade nas lavouras.
Apesar de existirem estratégias para contornar esse problema, como a escolha da melhor data de semeadura, a irrigação é a principal alternativa para garantir a produtividade. Dessa forma, você evita imprevistos e consegue explorar mais do potencial genético das plantas. Neste contexto, vimos que existe uma grande diversidade de sistemas de manejo e estratégias de irrigação, que podem ser mais ou menos adequados conforme a necessidade. Logo, a tomada de decisão sobre qual é o método de irrigação mais adequado para a lavoura deve considerar fatores como o tamanho e as características da área, as necessidades da cultura e a capacidade inicial de investimento, dentre outros. A eficiência do uso de irrigação é comprovada por diversos estudos. Esses efeitos positivos podem, inclusive, diminuir problemas oriundos de outros fatores, como a compactação do solo. Diante do contexto abordado, fica claro a importância do uso da irrigação para conseguir uma melhor produtividade e conseguir alimentar o mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos de todo o mundo, e a tarefa de casa na produção de alimentos tem que ser feita, e tentarmos produzir cada vez mais em menor espaço e menor tempo, aproveitando o máximo do uso da terra sem poluir e pensar na sustentabilidade do planeta, e claro, respeitando o meio ambiente. Termina aqui mais um tema da nossa Semana do IRRA. Esperamos que todos gostem. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Até mais!